ergonomista há mais de 35 anos. E o ergonomista, como vocês sabem, quer transformar o posto de trabalho, qualquer atividade, com menos esforço. Mas acontece que os problemas que chegam para nós, sejam eles em casa, no home office, ou no hospital, ou nas linhas de produção, começam com o quê? Com a dor. Os primeiros sintomas são as dores do punho, do cotovelo, do ombro, as famosas lombalgias, dor da coluna, quem não as tem. Muito bem. Então, o ergonomista vai tentar prevenir isso. Mas, na maioria dos casos, você já tem dor. Eu estou aqui com o Dr. Lauro, que é o fundador, diretor da Clínica Cador. Ele cuida de quê? Ele cuida da dor. Mas, Dr. Lauro, a dor é um sintoma, é um sinal, é um aviso. Né? É, Então, vocês já curam, eu sei que vocês curam muito bem a dor. Mas, além de curar a dor, o que está precisando? O que vocês fazem para fazer com que o diagnóstico ele tenha uma saída, né? E não só o sintoma agudo? sim, Nilson. E a gente percebe o seguinte, por exemplo, no seu caso, ou no nosso caso, a maioria dos pacientes da população, às vezes, né, como você disse, trabalha num ambiente, às vezes, inadequado e desenvolve a dor, por exemplo, dor muscular. Então, esses pacientes, normalmente, o que acontece? Eles ficam de licença médica, né? E o que a gente atende esses pacientes, a gente vê lá, por exemplo, faz um ponto de gatilho, o paciente no dia seguinte está em casa, né? Mas a gente tem que identificar, tratar a causa, a origem, né? Então, dor é uma coisa fundamental para a gente saber que tem alguma coisa errada. No seu caso, por exemplo, que a gente percebe, por exemplo, às vezes ele está trabalhando num ambiente inadequado, numa posição inadequada. Igual motorista de Postura ônibus, inadequada. postura inadequada. Então, isso, muitas vezes a gente recebe esse tipo de paciente também na nossa clínica. E aí, às vezes, você faz um bloqueio, por exemplo, ponto de gatilho, o paciente vai trabalhar no dia seguinte. Né? O paciente tem uma hernia de disco que, eventualmente, ele descompensa por um esforço físico. E aí ele fica 15 dias, 10 dias. O objetivo da clínica é fazer com que esse paciente utilize menos medicamento possível e que volte à atividade o mais precocemente possível. Porque isso é ruim para o paciente, né, para o trabalhador e para a empresa também. Então, hoje, o que a gente tem visto? Muitos pacientes nossos, às vezes, procuram pronto-socorro, né, por causa da dor. Só que o profissional que está lá no pronto-socorro, às vezes, ele não é treinado para tratar esse tipo de paciente. Ele começa a pedir um monte de exame, né, desnecessário, às vezes, né? Então, o que a gente quer? Por isso a gente fez uma parceria, né, com as empresas, né, para atender esse tipo de paciente, para colocar ele no mercado o mais rápido possível e descobrir a causa. Às vezes tem a causa psicológica também, né? Tem a causa moral, né? Tem a causa física, né? Tem o que você falou, a causa trabalho, o estresse, né? Então, o objetivo nosso é tentar atender o paciente não só da parte, na parte física, mas não só descobrir a causa, né, que está desenvolvendo a clínica. Por isso que hoje nós temos profissionais lá no nosso instituto com o objetivo de quê? Não só, às vezes ele até está se alimentando inadequadamente, porque a gente sabe que determinados alimentos, né, pode criar uma enxaqueca, desenvolver uma enxaqueca, né? Então, hoje nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos a acupunturista, nós temos neuro, nós temos ortopedista, que é treinado nessa parte, né? Não, por exemplo, o ortopedista nosso lá é treinado, não é para colocar uma prótese de quadril, mas adiar, por exemplo, esse tipo de paciente. Às vezes nós temos uns pacientes que têm idade avançada, têm várias morbidades, e não poderia fazer nem a cirurgia, o risco é alto. Então a gente tem como tratar esse paciente. Deixa eu fazer uma pergunta do meu lado aqui. Né? Eu sou também engenheiro de segurança do trabalho, portanto, eu não sou só ergonomista, então eu atendo, eu sou consultor na área de segurança do trabalho e a gente vê o serviço de saúde e fiscalização nas empresas
que o médico do trabalho, as clínicas que atendem as empresas, elas têm um problema terrível, que é além dos problemas musculares, etc., que a gente já falou, mas problemas de toda sorte de doença. Quanto mais cedo aquele funcionário ele retornar ao trabalho, né, ele não ficar afastado, os custos envolvidos caem de uma maneira considerável. Né? E aonde esses profissionais, esses médicos do trabalho, eles enviam os seus pacientes, com alguma patologia, com algum sintoma. Então, como o senhor falou, a Clínica Cador também está atendendo justamente a área ocupacional, a área de empresas. Eu acredito que vocês lá, tendo em vista que não é só a dor, vocês também estão, que tudo é dor, né? Você está com problema no estômago, é uma dor de cabeça, tudo começa, eu não conheço nenhuma patologia, né, que não tenha dor, né? A famosa dor de cabeça, e aí, cadê o neurologista, etc. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguns minutos sobre essa possibilidade de fazer, que a clínica possa fazer parcerias com seus colegas médicos do trabalho, e lá eles terão uma medicina integrativa, uma medicina investigativa, uma medicina de buscar a causa, fazer com o objetivo de que o empregado volte ao trabalho de uma maneira confortável, segura, o mais rápido possível, a fim de diminuir os custos das empresas. Esse é o que eu, pelo menos, quando me procuro sempre para reduzir custos. Sim, a gente tem visto, assim, que muitos pacientes, às vezes você faz um ponto de gatilho. É o seguinte, o paciente está trabalhando. E muitas vezes esse paciente é internado, fica 3, 4 dias internado, tomando medicamentos, fazendo um monte de exame e acaba não fazendo diagnóstico, né? Então, a clínica, na verdade, ela está não só, né, favorecendo o paciente, né, o trabalhador, mas como a empresa. Então, a gente tem esse tipo de parceria já, né? A gente percebeu, as empresas já perceberam que é uma forma de melhorar não só o atendimento, mas melhorar a produtividade do seu funcionário. Sim, porque funcionário, trabalhador sem dor, ele produz mais, isso todo mundo sabe disso. Né? O trabalhador sem dor, ele erra menos. Né? E então eu acho que é uma coisa muito importante. Eu estou falando agora da minha ótica de segurança do trabalho, das empresas que a gente dá consultoria, assessoria, no sentido de ter essa possibilidade de resolver esses problemas de uma maneira segura, a fim de que todos saiam ganhando, o trabalhador, o funcionário sai ganhando, a empresa sai ganhando, o governo sai ganhando, porque senão ele vai ficar pendurado lá no INSS, todos nós ganhando. Então, eu queria cumprimentá-lo e agradecer até essa sua ideia de criar essa clínica, a fim de que todos saiam ganhando, que é o nosso objetivo de nós estarmos aqui nesse planeta, não é isso? É isso aí. Ok, pessoal? Obrigado por assistir esse pequeno vídeo. Outros vídeos virão. Aqui está o nosso querido Dr. Lauro. Ele, essa figura, um médico de verdade. Abraço, saúde e paz. Obrigado.